Graça e paz, bom dia. Estamos de volta com Providência. Providência, a obra do pastor aqui, John Piper, Providência. Estamos estudando essa doutrina. O texto básico sobre o que estamos comentando, aliás, sobre o que está no livro aqui, é o texto de Efésios. O texto de Efésios, eu vou ler aqui os 7 ou 8 primeiros versículos para que fique bem estabelecido aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Deus Todo-Poderoso nos conceda graça e sabedoria para esse momento de reflexão. O sangue do amado antes da criação do universo. O sangue de Cristo, o perdão dos pecados providenciado muito antes da criação. Essa é a perspectiva da apresentação aqui neste capítulo da providência antes da criação. Antes da criação. Esse é um dos temas, uma das perspectivas apresentadas que gera alguma dificuldade na cabeça de algumas pessoas, tá? Deus não age em decorrência ou em resposta aos erros ou aos acertos humanos. Deus não reage. Deus não reage aos nossos erros ou aos nossos acertos. Absolutamente tudo foi por Deus preparado muito antes da criação. Tudo foi preparado, tudo foi visto. E Deus providenciou para que o plano dele, o propósito dele, o louvor da sua gloriosa graça, a graça de Deus, você já ouviu falar, chamado favor imerecido. Mas ele diz que a graça é gloriosa. A gloriosa graça de Deus é louvada através daquilo que o próprio Deus realiza em benefício daquele que nele crê. Tá? Nós resumimos assim de forma bem simples, mas o fato é que um Deus todo-poderoso, o eterno, algumas expressões antigas são bastante interessantes. Algumas pessoas têm dificuldade porque está falando aqui antes da criação. Antes da criação, nós entendemos como passado. Passado. Essa é a nossa mente. Passado, presente e futuro só existem a partir do momento que Deus criou. Em relação a Deus, a palavra que melhor expressa é o eterno ou a eternidade. Antes que houvesse o universo, o eterno existe. Não é existia. Não é existirá. Ele existe. Antes da criação, há Deus. Então, o conceito de eternidade não é necessariamente geográfico, não é um lugar, não é um espaço. A eternidade é a condição daquele que é eterno. Refere-se única e exclusivamente a Deus. Aí nós podemos pensar assim, em algum momento. A palavra é eternidade. Nós entendemos, a Bíblia apresenta como eterno presente. Deus é imutável. Porém, num determinado momento, ele decidiu criar. Aí você lê o livro de Gênesis e você tem aquela visão de tá tudo, criou, tá ali, pronto e acabou. Sim, criou, pode ter sido um único ato pela palavra do seu poder. Mas também
esse único ato pode envolver um processo formativo, um processo de desenvolvimento da criação do próprio universo. Deus criou o universo. Nós sabemos que o universo é gigantesco. O que tem fora do universo? Não existe fora do universo. Existe a eternidade, e nós existimos no universo, que é temporal. Em algum momento, o universo será contemplado pela glória espiritual e o universo se tornará espiritual. Mas isso é em um momento que não nos diz respeito, não nos ajuda em nada. Então, você pode pensar como pensaram alguns. O que Deus criou? Primeiro, o espaço, para no espaço colocar a matéria, colocar o universo. Tá? Deus poderia ter criado primeiro a matéria. Se Deus criasse a matéria, não haveria espaço para a vida, haveria só matéria, como um bloco de mármore que não faria sentido, não teria nenhum propósito. Então, Deus cria o espaço e no espaço ele cria o universo. Nesse espaço, Deus também cria o tempo. O espaço e o tempo estão juntos. Nós somos totalmente vinculados ao espaço e ao tempo. Fora disso, eternidade. É difícil para nós compreendermos que Deus, esse ser eterno, imutável, que não depende absolutamente nada da sua criação, na eternidade determinou a criação e na eternidade estabeleceu os limites e os propósitos da criação. Previu o pecado e providenciou o resgate pelo pecado, a redenção, a salvação das nossas almas através do sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que é Cristo Jesus. Tudo isso foi pensado, tudo isso nós imaginado, tudo isso foi preparado na eternidade e veio à existência com a criação do universo. Tá? Então, quando nós pensamos em Deus, nós devemos pensar em eternidade, não em passado. Mas quando nós estudamos aqui, a nossa mente, aí que eu falo da limitação dos teólogos, da dificuldade dos filósofos, é uma dificuldade de linguagem, porque não há linguagem. Se você quiser estudar filosofia, estude filosofia, muito bom. Estude línguas antigas, gramáticas, estude teologia. Pode estudar, não tem problema, mas você vai esbarrar na mesma limitação que todos esses homens esbarraram, na limitação da linguagem. Não há linguagem na constituição humana que nos permita referir o antes da criação sem levarmos em consideração a nossa limitação de passado, presente e futuro. Quando nos referimos ao passado antes da criação, nós estamos tentando nos referir à eternidade, onde não há passado, nem presente, nem futuro. Tá? Então nós temos uma limitação linguística decorrente da limitação da nossa constituição humana. Você não encontrará nenhuma teologia perfeita. Por quê? Você não encontra nenhuma expressão linguística perfeita à altura da natureza e do caráter de Deus. Em algumas ocasiões, é muito interessante permanecermos calados. Mas mesmo com essa compreensão limitada, mesmo com essa apresentação, ainda que inadequada, é possível que você dedique tempo para refletir na grandeza e na beleza dessas palavras. Tá? Então, quando nós falamos antes da criação, a nossa ideia o nosso desejo era de nos referirmos à eternidade. Mas a eternidade é eterno presente. E isso, para nós, é inconcebível. Nós não temos como imaginar, a nossa mente não alcança. Então, por conta de limitação de linguagem decorrente da limitação da natureza e da constituição humana,
os teólogos se expressam dessa maneira: passado, presente e futuro, inclusive quando se referem a Deus. Porque o que de Deus nós podemos conhecer foi o que Deus nos revelou. Revelou através da criação, revelou através dos profetas, dos homens santos, que Deus nos revelou através do registro das revelações de Deus nas Escrituras Sagradas. Tá? Então, essa compreensão que nós podemos ter de Deus, natureza, caráter e propósito, estão vinculados à nossa limitação e à nossa condição. O nosso espírito, alcançado, iluminado pelo Espírito Santo, nos permite um ato, ou um despertar, ou um nutrir de fé, de maneira que isso, de alguma forma, faça muito sentido em nossas vidas, ainda que a nossa linguagem não seja a mais apropriada. John Piper é um dos que se expôs, como vários outros pastores, vários outros teólogos, vários outros filósofos. Ele se expõe, né, se expõe ao risco de cometer alguns erros, algumas pequeniníssimas infraçõezinhas de caráter linguístico, escriturístico, mas totalmente compatível com a linguagem das Escrituras Sagradas e com os ensinos doutrinários aceitos pela Igreja universalmente. Então, o ensino dele sobre providência é uma coisa fantástica, uma coisa muito bonita, mas é algo que não te acrescentará absolutamente nada se a sua vida, se a sua expectativa não decorre da fé em Deus, tá bom? O ensinamento doutrinário, ele não gera fé. Ele não gera fé. Não é o propósito da doutrina salvar você. O propósito da doutrina é estabelecer os parâmetros para que você possa viver a sua fé de acordo com a palavra de Deus. São balizas, são bases, são pontos de referência para que você não tropece e para que você não caia no absurdo. Procurando viver nos limites estabelecidos, você terá uma vida e uma fé saudável. O que falta hoje é isso. O que falta hoje nas igrejas hoje é isso, esse equilíbrio, essa fé. Então, falando do louvor, da glória, da graça de Deus, sob a perspectiva da providência, John Piper apresenta o seguinte: o sangue do amado antes da criação do mundo é uma pergunta que é feita por uma mente que dedicou tempo meditando, buscando contemplar e compreender a narrativa das Escrituras. O louvor da graça de Deus tem como alvo, antes da fundação do mundo, o louvor da graça que Deus tem como alvo, antes da fundação do mundo, será realizado por meio de Jesus Cristo. Ponto. Quem defende Jesus Cristo como o padrão, como a norma interpretativa dos textos escriturísticos, está absolutamente correto. Em Cristo Jesus, Deus, para nós, soluciona todos os entraves teológicos, filosóficos e linguísticos. Em Cristo Jesus, nós temos a resposta de Deus, nós temos a revelação de Deus sobre o que é a graça de Deus. Paulo aos Efésios usou aqui uma linguagem bastante conhecida comercialmente no mundo antigo, quando fala de redenção, quando fala do perdão dos pecados, quando fala de redenção. Redenção era o meio pelo qual o escravo era liberto da sua condição e ganhava liberdade. Via de regra, o escravo era redimido quando o seu dono recebia um pagamento apropriado, adequado ou devidamente estipulado, quitando assim toda a dívida daquela pessoa, daquele indivíduo em relação ao seu senhor. Para ser livre, o escravo precisava quitar a dívida, tá? Apresentar o equivalente ao seu proprietário, o equivalente em dívida. Então, quando ele fala da redenção das nossas almas, né,
da redenção, do perdão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Ele está dizendo que esse é o preço pago, esse é o preço pago para nos libertar não só da escravidão do pecado, esse é o preço pago para nos libertar da escravidão do pecado e a consequente condenação pelo viver debaixo do pecado, tá? É um plano totalmente escriturístico. Você pode pegar Efésios e você estuda toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. Você pode pegar qualquer outro texto do Novo Testamento, você será lançado ao Gênesis, ao Pentateuco e percorrerá toda uma narrativa sagrada através da história. Pela graça de Deus, é possível que você venha a compreender. Aí, uma vez resolverá? Uma vez, não. Uma vez pode te dar um panorama, mas se você quiser estudar a doutrina em si, você fará isso várias vezes. Se você quiser vivenciar a doutrina, você fará isso várias vezes. Senão, você compra um livro de teologia e memoriza. Mas não gera valor. A memória não agrega valor espiritual. Por quê? Porque você precisa percorrer o caminho proposto. Você precisa se submeter ao processo, ao entendimento, à compreensão do processo. Por isso que hoje nós falamos, você vê muita gente defendendo a declaração doutrinária. Está cheio. Até com violência, as pessoas estão dispostas a defender a declaração doutrinária. Parando algum tempo, observando atentamente, você verá que não há disposição ou capacidade de vivenciar ou experienciar o que a doutrina ensina. Essa é a tragédia do cristianismo atual. Essa é a tragédia de indivíduos e grupos que têm gerado algumas perturbações aí no meio cristão. Estão em quase todos os grupos cristãos na atualidade. Os ferrenhos defensores de doutrinas especiais, de doutrinas específicas, né? Se apresentam como defensores ou guardiões da fé, mas não conseguem provar que as suas vidas refletem a natureza daquela declaração que defendem. Então, o caminho proposto aqui pelo John Piper é apresentar a doutrina da providência de maneira a você compreender que o que está no centro, no propósito, no coração do plano redentor de Deus é o louvor da glória, da graça de Deus. Tá? Nós somos os principais beneficiados. Todo o universo será beneficiado. Tá? Mas nós não somos o objeto do louvor da glória de Deus. O objeto do louvor da glória é a graça. O objeto do louvor da glória, da graça de Deus. Ele apresenta a graça como gloriosa. As pessoas querem contemplar a glória de Deus. Você lê os textos do Antigo Testamento, textos fantásticos, extraordinários, momentos em que a compreensão da doutrina ainda não estava completa, mas a graça se manifestava de forma gloriosa. Moisés esteve 40 dias e 40 noites na nuvem, envolvido completa e absolutamente pela glória de Deus. Moisés, Israel, esteve todo o tempo envolvido, completamente envolvido pela graça gloriosa de Deus. A visão equivocada ou a visão limitada de eventos passados, quando se tenta transportar para o momento presente, em que o conhecimento da doutrina já teve uma expansão por conta da revelação e também pela manifestação de Cristo Jesus, requer que nós possamos compreender qual foi o mérito de Israel, qual foi o mérito de Abraão, qual foi o mérito
de Jacó? Qual foi o mérito de Enoque? Qual não foi? Foi para o louvor da glória, da graça de Deus, que Deus tem agido de maneira de a providenciar e aplicar nas nossas vidas a sua salvação, ou seja, a aplicação do sangue de Cristo Jesus para o resgate das nossas almas, das nossas vidas, porque fomos, pela fé em Cristo Jesus, predestinados à filiação. Esse é o propósito, esse é o plano de Deus, em que torna-se gigante, incomensurável a graça, a graça. A predestinação, ela deve ser compreendida por meio da providência graciosa de Deus. Era lei e agora é graça. Esquece isso. Para com isso. Para de cair na conversa. Havia a lei, agora nós vemos no Evangelho, nós vemos na graça. Sempre foi para o louvor da glória da graça de Deus. Sempre foi pela graça de Deus. Sempre foi infinitamente mais e totalmente oposto ao que o humano merecia. Tá bom? A providência de Deus deixa em relevo, em evidência, a gloriosa graça de Deus, que deve por todos ser louvada. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda a paz.